Tiene que orar antes de comenzar. Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10. Amém? Todos lo tienen? Amém? Voy a leer la versión Dios habla hoy. Voy diciendo los versículos para que ustedes puedan acompañar. Dice, el título en mi Biblia virtual dice, La gloria del Señor abandona el templo. Hoy en la tarde estaba meditando en esa palabra. Dice, luego vi que encima de la bóveda que estaba sobre las cabezas de los seres alados, apareció algo así como un trono que parecía de zafiro. Y el Señor dijo al hombre vestido de lino, métete entre las ruedas del carro, debajo de los seres alados, y toma un puñado de brasas encendidas de esas que están en medio de los seres alados, y espárcelas sobre la ciudad. Y vi como el hombre se metió. Versículo 3. En ese momento, los seres alados estaban al sur del templo, y una nube llenaba el atrio interior. Entonces, la gloria del Señor se elevó de encima de los seres alados y se dirigió a la entrada del templo. Y la nube llenó el templo, y el atrio se iluminó con el resplandor de la gloria del Señor. 5, versículo 5. El ruido que hacían las alas de los seres alados se oía hasta en el atrio exterior. Era como si el Dios Todopoderoso estuviera hablando. Entonces, el Señor ordenó al hombre vestido de lino que tomara fuego de entre las ruedas del carro de en medio de los seres alados. El hombre fue y se puso junto a una de las ruedas. Versículos 7 y 8. Debajo de las alas de los seres alados se veía algo así como una mano de hombre. Uno de ellos extendió la mano hacia el fuego que estaba en medio, y tomando un poco, se lo puso en las manos del hombre vestido de lino, el cual lo tomó y se fue. Versículo 9. Junto a los seres alados vi 4 ruedas, una junto a cada uno de ellos. Las ruedas brillaban como si fueran de topacio. Las 4 ruedas eran iguales y parecían estar una dentro de la otra. Cuando los seres alados avanzaban en una de las 4 direcciones, no tenían que volverse, sino que avanzaban en la dirección en que iba él de adelante. Su cuerpo, versículo 12, su cuerpo, sus espaldas, sus manos y sus alas estaban llenos de reflejos por todos los lados, lo mismo que las 4 ruedas. Yo mismo oí que las ruedas también les daban el nombre de carro. Cada ser alado tenía 4 caras. La primera cara era de un toro, la segunda la de un hombre, la tercera la de un león y la cuarta la de un águila. Estos seres son los mismos que yo había visto junto al río Quebar. Los seres alados se levantaron y cuando ellos avanzaban, también avanzaban las ruedas. Y cuando alzaban las alas para levantarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Cuando se detenían también las ruedas. Y cuando se levantaban también las ruedas, porque las ruedas formaban parte viva de ellos. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del templo y se colocó sobre los seres alados.
Y estos alzaron las alas y se levantaron del suelo, y yo vi cómo se levantaron con las ruedas a su lado, y cómo se detuvieron en la puerta oriental del templo del Señor. La gloria de Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres alados que yo había visto debajo de Dios de Israel, junto al río Quebar. Y entonces me di cuenta lo que eran. Y el versículo 21 dice: cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas, y debajo de las alas se veía algo que parecía manos de hombre. Las caras tenían la misma apariencia que las 2 seres alados que yo había visto junto al río Quebar. Y cada uno avanzaba de frente. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cerramos nuestros ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros oramos, Señor, bendecimos tu nombre. Y queremos pedir que tú hables, Señor, a nuestros corazones. Nosotros necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, que ese mismo poder que se movía, Señor, en esta presencia que tú, Señor, manifestaste a Ezequiel. Así, Señor, queremos que tu Espíritu Santo, con este fuego, se mueva, Señor, en esta iglesia. Se mueva sobre nuestras vidas, Señor. Queremos conocer de tu poder. Queremos saber de tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú eres nuestro Dios, Padre. Nosotros necesitamos, Señor, que esta fe aumente en nuestros corazones. Señor, tus profetas te vieron cara a cara. Tus profetas, Señor, hablaron contigo cara a cara. Jesús anduvo y estuvo cara a cara con tu pueblo. Tú siempre, Señor, te has manifestado en la tierra, Señor, con tu dulce presencia, mas también con tu presencia poderosa. Padre, en el nombre de Jesús nosotros oramos y te bendecimos, Señor. Y glorificamos tu nombre y te damos gracias por todas las cosas. Amén, Señor, y amén. Tremendo eso, parece una película. Ezequiel 10 y 11, nosotros estuvimos meditando el capítulo 10. Y Dios estaba ahí se moviendo sobre el templo y se movía de una manera espectacular. Y él abrió los ojos de Ezequiel y dice, Ezequiel era un profeta del Señor. Él dice, yo voy a abrir a los ojos de mi profeta, lo voy a llevar en espíritu para que él vea el poder que hay en el cielo. Y el poder del movimiento de fuego. ¿Viste en el pasaje donde Eliseo estaba cercado? Y el siervo de Eliseo sale afuera y vio un ejército que los querían agarrar. Y el siervo mira a Eliseo y dice, Señor, mira el ejército que tiene en contra de nosotros. Y Eliseo va y dice, Señor, abre los ojos de él. Y cuando Dios abre los ojos espirituales del siervo de Eliseo, él tiene esa misma visión que tuvo Ezequiel. Carruajes de fuego. Um poder e um exército gigante que ele não podia imaginar. Esse mesmo poder se manifesta neste momento quando nós outros estamos adorando ao Senhor. Esse mesmo poder se mueve na igreja, aunque a vezes nós outros não podemos ver, não podemos darmos conta. Espiritualmente está sucedendo algo neste momento. En este lugar, sobre nuestras cabezas, está abierto el cielo del Señor. Cuando Jesús dice, esta es casa de oración, y en la palabra, un versículo dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Cuando nosotros pasamos por este lugar, por esta puerta de vidrio, nosotros entramos en la presencia del Todopoderoso. Y cuando nosotros estamos cantando y adorando al Señor, estes carros de fuego se estão movendo. Esses carros de fuego estão intercedendo. E ele disse a um homem vestido de lino, que certamente é seu filho Jesus. Ele disse, agarra brasas de fuego. Agarra fuego. El fuego representa sanidade. El fuego representa a queimada de los demônios em nossas vidas. El fuego representa a liberação sobre aquellos que lo reciben. Por isso cantávamos essa canção, derrama de tu fuego sobre nós outros, esse fuego sobrenatural.
Porque uma coisa é o fogo natural que vós vês aí na parrilla, quando haces um assado, vós vês nas brasas encendidas e se lo tocas te queima. Pero outra coisa é um fogo sobrenatural que desciende do cielo. Esse fogo tal qual como Deus falava, assim é este fogo. Deus se move neste momento na igreja e disse no capítulo 11, aí um pouquinho mais adelante, o versículo 5, vamos aqui el 11 desde el 1, dice assim: El poder de Deus me levantou e me llevou hasta la entrada oriental del templo del Senhor. En la puerta havia 25 hombres, e entre ellos distingui a Jaazanias, hijo de Azur, e a Pelatías, hijo de Benaías, que eram jefes del pueblo. El versículo 2. El Senhor me dijo: estos son los que estão tramando crímenes e haciendo planes malvados en esta ciudad. O Senhor viene e começa a revelar todos aqueles que estão armando laços e aqueles que estão planeando crimes e aqueles que se estão levantando para fazer coisas malas em secreto. Se nós outros podemos ter essa intimidade com Deus, o Espírito Santo começa a revelar a nós outros todo aquilo que a gente, usada muitas vezes por el inimigo, está tentando em contra de nossas vidas. Deus usa o Espírito Santo para dizer as coisas que estão sendo tramadas para que nós outros não cheguemos à igreja, para que nós outros não encontremos a porta de trabalho, para que nós outros não podamos arrancar espiritualmente, para que nós outros nos quedemos aí porque há um trabalho, assim como há esse trabalho espiritual poderosíssimo, como leímos aqui, há um trabalho espiritual do inferno para que a gente não encontre o caminho, para que a gente não pueda desfrutar, para que a gente pense: ai, pero como, por que não chega para mim o que estou esperando? Às vezes dá gana de desistir. E eu sei, eles entendem, porque nós outros estamos há 11 anos no caminho do Senhor e muitas vezes hemos tenido ganas de não vir à igreja. E somos os pastores, porque é uma luta constante em contra de não chegar, em contra de não receber, em contra de não receber revelação de Deus, porque quanto mais metidos estamos nele, quanto mais nos encontramos com ele, quanto mais estamos cara a cara com ele, mais nós outros começamos a ver espiritualmente coisas que antes não veíamos. Começamos a entender por que certas coisas não andam e não funcionam. E qual é a chave? A chave é ter intimidade com ele. A chave é doblar tu rodilla e orar. Pero eu não sei como hacerlo. Pero nas primeiras vezes é assim. Depois uno nem se dá conta do tempo que está. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo por fé. Hay que hacerlo por... Mira, eu não tenho ganas, Senhor, eu nem sei como é, pero eu lo vou fazer. Porque quando eu cheguei também, eu não sabia como hacerlo. Eu sabia que teria que hacerlo, pero não sabia como. E às vezes eu descia e me quedava ali de rodilha e dizia: não passa nada, não sinto nada. Pero o ato de querer, o sentimento de desejar o encontro com Ele, hace com que Ele comece a manifestar-se em nossas vidas. O desejo dentro de nosso coração e de nossas mentes, hace com que nós outros queramos estar em sua presença e Ele começa a manifestar-se. Ele começa a dar domínio próprio. Ele começa a dirigir-nos, ao invés de reacionar com as coisas. Mira, quando eu cheguei na igreja, eu era provocada de todas as maneiras, por gente que necessitava envolver-me em discussões, em peleas. Às vezes eu limpiava minha casa e eu vivia na parte de abaixo e eu limpiava todo e lavava nas veredas e todo, de repente, de arriba venia uma pala assim, cheia de basura sobre a vereda que eu recém havia limpiado. Não deixavam meus filhos pisarem no pasto da casa que dava a volta assim, que ia arriba. Meus filhos eram chiquitos como Tadeu, como Donata.
Y no dejaban que ellos pisaran en el pasto. Yo tenía un perrito y prohibieron. El perrito subía y me tiraban el perro hacia abajo. Y yo tenía muchas, pero muchas ganas de contestar. Y de subir allá y agarrar a la mujer de los pelos. Y hacer lo que ella merecía, que de verdad lo merecía que uno hiciera. Pero yo iba y me arrodillaba allá en mi habitación. E chorava de raiva, chorava de ódio, chorava porque minhas ganas eram de ir achar e dizer, o que estás pensando? Por que estás tirando basura na vereda que eu limpei em minha casa? Por que fez isso? Por que me provocar dessa maneira? Mas eu me arrodillava aí e chorava e dizia, Senhor, eu não entendo muito bem o que está passando. E eu tenho ganas, eu dizia a Deus, eu tenho ganas de subir a chaga, agarrar essa mulher de los pelos e assim ela juntar com a boca todo o que ela tirou. Assim, pero tinha, me brotava um ódio dentro de mim e umas ganas de fazer o que essa pessoa merecia que eu lo hiciera. Pero eu me quedava aí e arrodillava delante de Deus e dizia, Senhor, eu não quero fazer isso. Eu tenho muitas ganas de hacerlo, pero eu não quero ser, porque há uma promessa tuya, sobre mim, sobre todos aqueles que eu escuto falar na igreja, que se eu me quedo quieta, tu vas mover tu mano. Tu és o que vai pelear por mim esta batalha. Hermanos, es tão difícil, pero tão difícil, mantenerte quieto y esperar que Dios lo haga. Pero pasó un mes. Me trataban de todo, pero de todo. De todo. Incluso me mandaron salir de la casa. Me pidieron que yo me fuera de la casa donde nosotros habíamos alquilado, pagado todo lo que estaba ahí. ¿Viste? Y decían, vete de acá, porque si tú vas a la iglesia... E me tratavam de qualquer coisa. E eu chegava à igreja e contava ao pastor. Ele dizia, pastor, a situação está feia. Me tiram basura, me echam, proíbem mis hijos de pisar no pasto. E eu não sei o que fazer. E o pastor disse, hermana, quieta. Digo, tenho ganas de agarrar aquela mulher de los pelos. E o pastor dizia, quieta. Vos orás. E te arrodillás e dizes, Senhor, essa batalha não é minha. E eu chorava e dizia, Senhor, eu estou sendo tão humilhada. Pero he escuchado de tu siervo que eu tenho que me quedar quieta para ver tu mover. E essas carruagens que nós outros leímos, essas ruedas grandes e esse movimento com esses seres viventes que se moviam no cielo para allá e para cá com alas, com forte voz, começaram a mover-se em meu favor. E um dia essa mesma mulher começou a andar assim. E cada vez correava mais. E um dia eu perguntei a meu hijo, digo, o que tem a senhora? Ele disse, não sabe, mãe, disse que tem um furúnculo. Furúnculo se diz acá? Fórum. Disse que tem um furúnculo na perna. E ia ao médico e fazia tratamento e tomava remédio e Deus estava peleando. Deus havia tomado a batalha que era minha e que eu queria lutar. E essa mulher ia ao médico e nada. E cessou as peleas. E cessou as basuras que ela tirava em meu pátio. E cessou os argumentos do diabo em contra de mim. Porque o dolor era tanto em ela que já não podia mais agredir-me. E um dia, cansados de tanto dar antibiótico e coisa, o médico disse, vamos abrir tu perna. E abriram a perna. E tal qual como disse na palavra, um gusano lhe comia a carne. E o gusano se alimentava da carne e la comia. E tiveram que sacar carne de la nalga para fazer um injerto na perna. Alguns dias depois, o Espírito Santo me levou a fazer um pedido escrito por uma casa. E eu escrevi, Senhor, se tu queres, eu queria viver cerca da igreja. Eu queria uma casa que tivesse bastante sol. Eu queria uma casa que tivesse um árvore para que meus filhos pudessem subir, que tivesse pasto para que eles pudessem jogar
lugar, porque estávamos encerrados em um lugar. Quando vós estavas em um departamento, me vi encerrada com tus nenes. Não podiam sair, meus filhos. Digo, Senhor, eu quero na casa, e eu não tenho como alquilar, porque achar todo depende de um garante, de um trabalho, e de que alguém te dê em confiança a casa, era muito difícil. E eu digo, quero uma casa que tenha sol, quero um pátio grande, Senhor, quero uma casa com 2 habitações, quero uma casa, Senhor, que meus filhos possam jogar, e quero estar perto de Ti. Um mês depois, eu acho, não chegou a um mês. Acho que 3 semanas depois, me disse o pastor, hay uma casa para alquilar, 2 quadras e meia da igreja. Hace muito que está aí cerrada. E digo, pero eu não tenho nada para oferecer ao dueño. O que ele vai dizer? Ele disse, não, anda achar, vamos orar. Se for para vós, Deus te vai dar. Então, fui e falei com esse homem, e os carros de fogo, e as brasas vivas que o homem vestido de lino se movia neste cielo. Ele disse para o Senhor, digo, mira, estás para alquilar na casa? Digo, eu estou necessitando na casa. Ele disse, bueno, eu necessito um garante, com 2 bienes imóveis, e necessito que alguém firme para ti, e eu te alquilo na casa. E eu lhe disse, mira, eu não tenho garante. Não tenho nada que me firme. Não tenho como comprovar sueldo. Mas eu tenho um Deus que Ele pode ser me garante. E se você quer, pode perguntar em vários lugares onde eu vivi, que eu paguei sempre meu alquiler, certo? É muito importante você poder ter tua vida arreglada, porque nessas horas conta todo isso delante de Deus. E esse homem disse, mira, pero assim é complicado. E eu me fui e digo, bueno, muitas graças. Eu digo, pero le pido que pense com carinho a respeito disso, porque no lugar onde eu estou necessito sair. Cheguei em casa, dobrei minha rodilha e disse, Senhor, e quando eu me vaja daqui, eu vou sacar a alfombra essa que eu pus, e vou sacar todas essas madeiras, e vou sacar isso, vou sacar aquilo. E abri a Bíblia e dizia, não toques nada de impuro deste lugar. Assim Deus me falava, assim, dizia, não toques nada de impuro, vai, sai do meio desse povo. Sai do meio desse povo. Al outro dia, às 10 da manhã, o dono da casa me chama e diz, a casa é tuya. Eu, em confiança, digo, chamaste alguém para perguntar? Não, eu vou confiar em vós. Foi na época mais feliz de minha vida. Essa casa tinha um árbol, meus filhos jogavam, eu estava a 2 quadras e meia da igreja. Deus, eu caminhava 1h30 para chegar à igreja. Não tinha bicicleta, com meus 2 nenes, sol rachando na cabeça. Dava para fritar um erro quando chegava. Pero Deus, Ele honra tanto quando nós outros lo ponemos em nossa vida assim. Hoje eu dizia, Senhor, o que vou dizer a esse povo? E estava meditando nessa palavra, eu digo, pero que palavra, que vou sacar de aí? Pero o Espírito Santo, ele traz revelação, ele mostra que sua palavra está lista para nós outros. E aqui no capítulo 11, quando ele diz, estes são os que estão tramando crimes e fazendo planos malvados nesta cidade. Dizem, não há muito que reconstruímos as casas. Aqui estaremos a salvo como a carne em la olla. Por isso, háblales em mi nombre, disse o Senhor. O versículo 5 diz, el Espírito do Senhor se posesionou de mim. El Espírito de Cristo se posesionou do profeta. Assim como o diabo toma possessão da gente, e muitas vezes a pessoa endemoniada hasta perde a memória, não sabe o que está fazendo. O Espírito do Senhor também se possessiona de nós outros. O Espírito Santo também toma posse de nós outros. Ele também entra em nós outros. E o Espírito do Senhor se possessionou de mim e me ordenou que dijera, esto disse o Senhor, isso é o que vocês pensam, israelitas. Eu conosco seus pensamentos. E aí sigue falando e dizendo de los assassinatos e de las maldades que a gente cometeu, que depois vocês podem ler em sua casa. Mas eu quero detener-me aqui no versículo 5, e ele disse, o Espírito do Senhor se possessionou de mim e me ordenou que
dice el Señor, eso es lo que ustedes piensan, israelitas. Yo conozco sus pensamientos. Y les quiero dejar con estas preguntas. ¿Qué es que ustedes están pensando? Yo no sé. Pero el Señor dice, yo conozco tus pensamientos. Tus pensamientos son estes de que esta palavra que tu ouviu hoje, a partir de hoje, quizás vos não conhecias esta palavra, pero hoje, em nome de Jesus, del Todo-Poderoso, eu quero pedir que o Espírito Santo ele meta dentro de cada um de nós este poder desta palavra, dessas ruedas que se moviam e deste homem de lino que estava aí e que agarrava essas brasas vivas e que agarrava fogo. Iba queimando e iba movendo esse poder no céu. Esse mesmo poder que um dia eu arrodillada achava em minha cama, chorava e dizia, Senhor, eu tenho ganas de fazer outra coisa. Pero o pastor me dijo que se eu digo, tu vas a pelear por mim. E Deus começou a mostrar seu poder e eu não veia e não me alegrei com o que vi do que estava passando essa mulher. Me quedei, foi assombrada. Me quedei assombrada do poder de Deus e das coisas que Ele pode fazer. E me deu lástima daquela mulher, porque ela estava sendo comida por um gusano. Há uma palavra que não sei onde está, onde diz: os gusanos comerão o corpo de aquele pueblo um dia. E esta gente que se levanta em contra de los hijos de Deus, o espiritual e o carnal, eles têm que pelear contra o Todo-Poderoso. Pero nós necessitamos entender que necessitamos nos arrodillar aí delante dele e dizer, mira, Senhor, eu tenho ganas de fazer isso, isso, isso. Pero eu vou a crer em tu palavra. E eu vou esperar que tu pelees. Assim como Deus ha peleado por Dalma. Assim como Ele ha transformado a vida dela. Ela também passou um encerro assim, não podia seus filhos sair ao pátio. Pero um dia, disse para ela, por que não escreve aí, põe na Bíblia? Ah, escreve, irmã, põe na Bíblia aí um papelito, uma cartita ao Senhor. Sabe que eu escrevia a Deus e pedia esta cortina de banho, não? Temos uma lista de las barbaridades que nós outros pedíamos e não tinha. Pedia um paraguas, Senhor. Queremos uma cortina de banho, um paraguas. Está chegando o inverno, Padre, e nós outros éramos pobres, né? Muito pobres. Chegamos em Deus sem nada, miseráveis chegamos, de todo. E meus pedidos a Deus eram esses. E sempre confiei nele. E pediu na hoje a pressão, porque achei que o Brasil se usava muito, e fui pedindo coisa. E uma amiga disse, ai, pero mira as coisas que vou pedir a Deus. Digo, mas quem é que vai me dar? Ele não tinha, teníamos para pagar o alquiler e pagar a comida, e não sobrava para mais nada. E Deus foi provegendo coisas. Hasta cicha. Se usava, a gente dizia, eu paguei 6 cichas para ti achar. Te regalei essa mesa, te traje esse mueble. Disse, ai, mira, meu hijo não toma leite. E nós outros não tínhamos para comprar a leite. 12 latas de leite assim. Natanael, 2 anos tomou leite. Que a gente não regalava. Na habitação de nata. Como vou comprar? E quanto sabe? Era linda a habitação que a senhora não queria mais. Havia comprado na noiva para o chico inteira. Disse, eu quero 500 pesos. E nós outros... ¿De onde vamos sacar? Fuimos a uma festa de La Paz e Rubem nunca participava. Um dia estavam sorteando a chá e o prêmio de 500 pesos vai para Lombardo Rubem. E eu mirei ao presidente e disse, é um chiste? Disse, não, é verdade. Exatamente o valor para comprar uma habitação. Coisas que Deus vai fazendo por amor. Não é que nós outros merecíamos, nós outros não merecíamos. Pero Ele nos amava e Ele entendia que nós outros éramos completamente dependentes dele. Hasta para um paraguas, hasta para uma cortina de plástico del banho, hasta para comprar o primeiro auto. E Rubem dizia, vamos ter que vender a moto. Eu dizia, não diga isso, não vamos vender a moto. O Senhor, o dia que nos deu um auto, vamos poder ter os dois. E tal qual,
como Ele quer, não como nós outros pensamos com nosso pensamento chiquito. Quero deixar com vocês hoje, em nome de Jesus, essa palavra de fé, essa semilla de fé, que esses caras chegam em casa e leiam outra vez Ezequiel 10 e 11. E o Senhor sabe meus pensamentos. E o Senhor sabia que meu pensamento era outro, que não tinha nada a ver com a vontade dele. Pero eu dizia, Senhor, eu não quero mais esses pensamentos. Eu não quero mais esse pensamento de derrota, esse pensamento de vingança. Eu quero de ti o que tu tienes para mim. Eu quero ser distinta. Eu quero ser essa mulher de Deus, esse homem. Dizia, mira, Rubem dizia, queremos ser uma família tua, Senhor. Homem, mulher de Deus acá. Viste, queremos criar a nosso filho dentro de tua casa. E Deus nos deu uma igreja. Deus nos deu uma igreja. E pero quando chegamos, eram como vocês, assim, sentaditos assim, já aprendendo. De A a Z, não sabíamos nada. E em cima nos peleavam. Iam para a igreja quebrando o palo. Nós outros dois, quando chegávamos na porta da igreja, com a Bíblia, nos sentávamos e Deus falava com nós outros. Íamos para casa e o diabo se levantava e Deus tratava. E chegamos aonde chegamos. Falta muito todavia. Pero quando não temos ganas de vir à igreja, nos recordamos de onde Deus nos sacou. Da cortina de plástico que pedia para ele para o banho. Das mínimas coisas, porque nós outros temos 2 pratos, 2 tenedores, 2 cuchillos, não podia invitar nada em casa, é todo prestado. Todo prestado. Quem ia para casa dizia, trair prato e trair cuchillo. Assim. E Deus foi haciendo, e foi haciendo, e foi haciendo, e nós outros nunca pedimos coisas grandes. Nunca pedimos a Deus, nunca fomos interesseiros de querer Deus da plata, da plata. Nós outros solamente pedíamos o necessário para servi-lo. E o alto era para servi-lo, para levar a gente, para buscar a gente. E Deus nos deu. E sigue dando, e sigue haciendo. E quero que Ele haga todavia coisas em nós outros espirituais, para que nós outros podamos servir a gente espiritualmente. Para que podamos ter para dar do Espírito Santo. Porque a plata vai quedar. Isso todo vai quedar. Quando venga Jesus, tudo isso vai quedar. E nós outros o que vamos levar é as almas que nós outros ganhamos. É a obediência que tivemos em Ele. É as coisas boas que hicimos aqui na terra. E depois, se Ele quer, Ele vai dar para nós outros. Todo o que Ele quer dar. Disse, buscad em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todo o mais te será añadido. Amém. Amém. Eu não sei do que tu necessitas, mas vamos a cerrar nossos olhos em nome de Jesus. E vamos orar sobre esta palavra que Deus nos deu hoje. Em Ezequiel, capítulo 10, Senhor, esses carros de fogo, essas ruedas, estas alas, estes ángeles, Senhor. Este homem vestido de lino, estas brasas encendidas, esse fogo do cielo, Senhor, esse poder de tu Espírito Santo, esse Deus que sabe nossos pensamentos. Tu, Senhor, dijiste aí no capítulo 11, eu sei o que vocês estão pensando, eu sei o que vocês sentem em seu coração. Senhor, quizás nós outros temos pensado coisas que te desagradam, quizás nossos pensamentos são pequenos, mas nós outros queremos cambiar agora, neste exato momento, por tus pensamentos, pensamentos grandes, pensamentos do cielo, pensamentos de poder. Senhor, queremos entregar a ti toda a confrontação, Senhor, todo o que se ha levantado em contra de nós outros, toda a gente que nos ofende, toda a gana que temos muitas vezes de vingar-nos nós outros, Senhor, queremos entregar a Ti, Padre, queremos entregar delante tuyo todo o que se levanta em contra de nossas vidas, em contra da igreja, em contra de nossos irmãos, em contra de nossos companheiros, de nossos amigos pastores, de aqueles que estão peleando na boa batalha, Senhor, em nome de Jesus, Padre, nós outros oramos
guarda, por causa de aquellos que lo amam. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendito eres, Senhor. Há um clima distinto nesse lugar. Há presença, há fogo, há glória de Deus, Senhor. Há fé, Senhor, nesse lugar. Amém. Oh, Glória a Deus. poderoso, nós outros te exaltamos, nós outros te alabamos. Aplauda ao Deus vivo, aplauda Ele porque Ele está nesse lugar. Glória a Deus. Senhor. Oh, aleluia. Te agradecemos por tu palavra, Deus. Glória a Deus. Te agradecemos por tu poder, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Glória a Deus. Graças, Senhor. Amém. Aleluia. Que a paz Amém. do Senhor seja com vocês, amados. E que o fogo do Senhor chegue a sua casa. E que o Espírito Santo tome possessão de cada um de vocês. E será hasta el lunes, se Deus quer. Deus les bendiga. El próximo lunes a las 20 horas, porque esse jueves não haverá reunião. Sim? Paz, amados. Deus les bendiga.